Olá, eu sou Juliana Cury, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês nessa Semana da Saúde sobre os cuidados respiratórios nessas doenças virais que acometem tanto as vias aéreas superiores, nariz, garganta e os pulmões. Principalmente nesse momento, a dica de hoje é para as crianças e bebês. O que acontece nessa fase de transição do verão para o inverno, né? A gente tem muita mudança de temperatura, com dias com variações de temperatura, a gente tem dias com bastante vento, chuvosos e dias muito quentes, né? Alternando esses períodos, começa a ter noites mais frias, então essas mudanças de temperatura fazem com que nessa época a gente tenha muitos vírus respiratórios circulando. Então isso faz com que seu filho, meu filho, possa desenvolver várias infecções virais de repetição. Então ele tá lá resfriadinho, né? A gente fala assim, com o nariz escorrendo, aí melhora, dali mais 2 semanas ele volta, aí ele fica pior do que ele estava na primeira vez. Às vezes precisa tomar alguns medicamentos, então é importante fazer a avaliação médica para saber até onde, né, esse quadro respiratório evoluiu. Então a gente fica meio sem saber como lidar com essas coisas e acha que nunca vai acabar. Mas na verdade faz parte do momento atual dessa transição do verão para o inverno. As crianças são bastante vulneráveis. Os bebês, né, principalmente com menores de 6 meses, são muito vulneráveis também, assim como os adultos mais velhos e os idosos. Então, para as crianças, né, é interessante que a gente fique sempre esperto com a qualidade da respiração. Como é que a gente faz isso? A gente tem que observar se esse narizinho está obstruído ou não. Vou pegar aqui a minha amiga, né, para todas as horas. O que acontece? O nariz do bebê, principalmente até os 6 meses, ele respira pelo nariz e mama com a boca ao mesmo tempo. Então ele não consegue desenvolver uma respiração pela boca igual a gente adulto. Então ele tem uma dificuldade extrema de fazer isso. Então a hora que ele vai mamar, se ele puxa o ar pelo nariz e o nariz está obstruído, ele não consegue mamar, ele começa a tossir, ele engasga, ele não se alimenta direito e ele chora. Chora muito, incomodado com essa questão. Isso acontece também no final de tarde, à noite, que é um momento que a gente produz mais muco, fica mais alterado esse sistema. Mesma coisa, ele começa a tossir no final da tarde, piora no começo da noite. E aí, o que vai acontecendo com ele? Ele vai pegar no soninho. Na hora que ele pega no soninho, ele fecha a boca. Aí ele tem que respirar pelo nariz e ele não consegue. Aí ele acorda, chora e fica todo irritado. Então, como prevenção, né, antes de ter qualquer coisa, um pouquinho de secreção nasal, clarinha, né, bem assim, não precisa ser espessa, mas se tiver espessa é a mesma coisa, a gente vai lavar. Então a gente tem esses, né, esse aqui é só um exemplo, tá? São soro fisiológico, né, 0,9 com aplicadores. Tem esse aqui, tem aplicadores menorzinhos, na qual você vai injetar uma pequena dose no nariz, na narina da criança. Você pode usar isso muitas vezes ao dia. Mas você tem as lavagens que nos bebês a gente usa seringa, essa é de 10, nos bebês menorzinhos a gente pode usar seringa até de 5, né, que são seringas bem pequenininhas. O que a gente faz? A gente posiciona o bebê, eu gosto de posicionar sentado, perninha aberta, né, a gente consegue segurar aqui no tronco e eu consigo controlar a cabeça, porque ele vai querer, ó, te empurrar. Então aqui a gente consegue manter a posição, porque a gente tem que ficar reto com a cabeça tentando inclinar um pouquinho para frente. A gente vai pegar o soro, né, então a gente pode pegar um pouco, 10, começa com 5 ml, depois você pode pegar a seringa toda cheia e você vai colocar na narininha da criança, tá? Você vai usar a outra mão para dar um apoio, porque você não vai entrar com ela toda, você vai entrar na partinha, mas tem que vedar, então essa mão aqui segura no nariz, e aí com essa aqui você, ó, coloca o soro. Óbvio, com a criança se mexendo, a gente vai ter que acompanhar a mão atrás da criança, um pouco de transtorno, mas se a gente estiver com essa mão aqui, ó, ajudando a segurar a seringa e essa para apertar, a gente consegue, ó, ir junto com ela, quando ela se mexe um pouquinho, né? E é interessante deixar aqui porque vai sair pelo outro lado e vai drenar. Não pode fazer muito rápido, deixa eu deixar minha amiga aqui bem rápido. Então, ó, cuidado. Muito rápido não, porque pode forçar demais a pressão, pode deslocar para o ouvido, a sensação é ruim. Então você vai pôr e você vai colocar, ó, devagar para esse soro escorrendo, tá bom? Isso é um cuidado que a gente tem para que você consiga fazer a lavagem.
O resultado que a gente espera é que o outro lado drene essa secreção, que pode ser clarinha, transparente, pode ser mais esbranquiçada, mais amarelada. De manhã provavelmente vai sair não tão clarinha, porque ela ficou parada lá a noite toda. Então tem que lavar porque isso evita um outro problema. Evita com que aquela secreção que está parada ali, ela sirva como um ponto onde bactérias possam crescer e se multiplicar. Então aí de uma infecção viral a gente desenvolve um quadro bacteriano junto com, né, que aí piora o estado e o médico tem que tratar com algumas outras coisas. Então manter o nariz limpo ajuda bastante, tá? Crianças maiores de 2 anos a gente não usa seringa, a gente já consegue usar garrafinha por volta de 150 ml, que você pode pegar este soro aqui, colocar na garrafinha e fazer a lavagem. Como que ela vai fazer? Vou pegar a amiga aqui, apesar dela não ter 2 anos, né? Mesma coisa, essa aqui, ó, ele encaixa direitinho na entradinha da narina. Então você vai posicionar na entrada da narina e vai fazer a mesma coisa. Você pode inclinar para frente, inclinar até um pouco para o lado que você pretende que saia e aperta, tá? É assim que a gente faz. Depois que terminou um lado, você faz o outro lado. O que é importante no soro, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui tá até no finalzinho já. Esse soro aqui, ele não pode estar gelado, tá? Então a gente acaba abrindo e guardando na geladeira para que a gente não tenha tanta contaminação. Por uns 5, 6 dias você consegue fazer isso. Mas ele não pode estar frio e gelado. Então a gente tem que esquentar este soro à temperatura ambiente, que é aquela temperatura que a gente joga ele aqui e a gente sente bem gostoso. Ele não é quente, mas ele não tá frio. Então a temperatura ambiente, a temperatura da mamadeira do bebezinho pequenininho, né? Que ela é bem gostosinha. Só que ele não pode ir no micro-ondas, né? Hoje a gente tem micro-ondas, não é assim que a gente faz. A gente pega um recipiente, esquenta uma água, né, deixa uma água morninha e a gente vai colocar ele dentro dessa água no famoso banho-maria. E não é muito tempo, né? Você pode colocar ele preparado na garrafinha ali dentro, tá? Ou você prepara o recipiente, coloca ele lá, deixa ele amornar. Aí você vira na sua mão, testa, vê se tá nessa temperatura agradável, tá? Então, começando a ficar morno, não é quente. Porque daí você consegue fazer uma lavagem adequada. O soro ele tem que estar na temperatura do nosso corpo, né? Para poder não irritar muito lá dentro do nariz. Porque o soro gelado irrita muito, provoca algumas reações, não é interessante, tá? Esses quadros nasais, eles são assim. Então, se eles começam a piorar, o médico deve ser consultado, ele vai prescrever as medicações que forem necessárias. Normalmente o fisioterapeuta pede para aumentar o número de inalações com soro fisiológico por dia, então eu prescrevo isso para os meus pacientinhos, ó, faz a lavagem, coloca esse daqui, mas quando está muito seco, pega aquele meio do inverno, que a gente fica um período com a umidade relativa do ar muito ruim, a inalaçãozinha também pode ajudar aquele arzinho, né, mais úmido ali perto do nariz, para poder ajudar a drenar essa secreção. Uma outra coisa que eu oriento para essas secreções são posicionamentos. Então, como que eu oriento? A gente pega a seringa, lava uma vez de um lado, lava o outro lado. Esperou sair todo o líquido, aí a gente faz algumas manobras de drenagem. Então, o que normalmente eu oriento a mãezinha a fazer? Ó, brinca com o seu bebê e coloca a cabecinha dele assim, ó, um pouquinho para trás. O bebê você não precisa empurrar porque ele vai sozinho. Mas a gente coloca essa posição aqui, ó. Pode colocar uma almofadinha, pode ser no seu colo, pode ser na perna, né? Vou aqui para trás um pouco, a gente põe na perna e deixa a cabeça cair. Mas a gente posiciona assim, tá? Aí o que a gente faz? A gente pode virar a cabeça dele para um lado. Quanto tempo? Conta 4, 5 respirações dele e volta. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar alguns cantinhos, que a gente tem canais de drenagem em algumas posições diferentes no nariz, a escorrer para dentro da cavidade nasal essa secreção. E aí você senta, ela vai vir para frente. Às vezes para a boca, ou às vezes vai escorrer no fundo da garganta e ele vai tossir. Aí você volta, repete, pode virar do outro lado. Então, se está mais obstruído de um lado, você vira para esse. Se não, você vira para esse. Você pode repetir 4, 5 vezes sem problema. Mas lembra, conta a respiração dele. 4, 5, 6 respirações e volta nos bebês. As criancinhas maiorzinhas, eu sempre falo, a partir de 2 anos, você pode fazer isso brincando com ela. Né? Põe uma almofada para ela brincar, que daí elas acabam se divertindo para fazer, acabam fazendo até sozinhas. E a gente vai organizando isso.
Uma outra posição que eu sempre oriento é ao contrário, a gente vai virar de barriguinha para baixo, aí o bebê pequenininho a gente pode pegar ele por aqui, porque daí a gente tem bastante segurança aqui no tronco, ó, e aí a gente vai deixar a cabecinha ao contrário, virada para baixo, um pouquinho, ó, inclinada para baixo. Se ele é um bebê normal, que não tem nenhum problema cardíaco, isso é tranquilo de fazer. E aí você vai ver que vai escorrer, então você vai deixar aqui um pouquinho, você pode girar a cabeça dele ou para um lado, ou mais para o outro lado, tá? Também conta lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respirações, volta. Você vai ver que escorreu um pouco aqui, que ele vai tossir, isso ajuda a ir drenando, tá? Pode fazer aqui, ó, de ladinho, né? Então a gente põe bem de lado, inclinado um pouquinho também, e volta. Então, depois que você terminou isso, o que você vai fazer? Você faz mais uma de lavagem. Você faz uma, faz as manobras, volta. Cuidado se vão fazer essas manobras onde a gente coloca a cabeça um pouquinho para baixo da altura da barriguinha, tá? O bebê não pode estar de barriga cheia. Então a gente faz antes da mamada ou pelo menos 45 minutos, 1 hora depois da mamada. Aí tranquilo para fazer. Porque senão ele pode regurgitar um pouco o leite. Então cuidado só com essa organização para fazer, tá? Isso é interessante, ajuda bastante. A gente pode fazer as crianças mais velhas, né? Eu ensino a brincar como se fosse virar uma cambalhota, como se fosse fazer uma ponte. A gente ensina isso para as maiorzinhas, elas fazem sozinhas, com o tempo. Então isso é preventivo. Um pouco de secreção nasal, lavagem nasal com soro, com todos esses métodos aqui vocês podem implementar. Às vezes muita gente me pergunta, quantas vezes eu posso lavar o nariz? Ou com a garrafinha, né? Ou com a seringa? 1, 2, eu falei 8, né? Não tem problema. Pode fazer até 8 vezes por dia sem problema algum. Quando que a gente faz mais vezes? Quando tem mais volume de secreção, quando ela está mais espessa e densa, a gente aumenta. Se tem menos, a gente vai reduzindo. Se está bem, quase não tem nada, a gente pode usar só isso aqui, ó. Espirra, dá uma lavadinha e pronto. Falo que de manhã usar um Salsep, uma outra marca, né, que tenha só sorinho fisiológico, ajuda, porque hidrata aquelas casquinhas, elas acabam saindo. Então isso é um cuidado respiratório diário. Tá? A gente varia as orientações em termos de quantidade dependendo da gravidade. Mas não para por aí. Aí eu gostaria de conversar com vocês algumas outras coisas. Vou encostar aqui um pouquinho. O que a gente tem que prestar atenção? Esse quadro nasal das rinites, eles são quadros mais simples. Eles podem durar até 7, 10 dias e ir diminuindo. Então você começa com um pouquinho de secreção, aumenta quinto, sexto dia, depois até o 10, a tendência é isso se resolvendo, tá? Agora, o que a gente tem que ficar de olho é não tá se alimentando, né? O bebê que só mama no peito ou só mamadeira parou de mamar, não aceita. Começou a ter picos de febre, essa febre não cede tanto. Essa tosse piorou muito e não melhora com nada disso aqui, né? Você escuta um chorinho mais gemido, ou então você escuta a criança, né? Meio rouquinha, as maiorzinhas que já falam, você vai escutar ela rouca mesmo. A gente fala que parece a tosse do cachorro rouco, sabe? Que tá engasgada, aquela tosse, né? Os maiores de 2 anos é essa tosse que a gente escuta. Aí significa que esse quadro tá vindo para a via aérea inferior. E aí a gente tem algumas coisas que acontecem quando esses quadros virais descem para as vias aéreas inferiores. A gente tem um quadro de laringite, que a gente tem essa questão da criança ficar afônico. Pode aparecer uma epiglotite, que o médico diagnostica isso com facilidade, a gente nem tanto, mas que essa quadro da laringite é um pouco pior e pode obstruir a entrada de ar. Pode fazer uma traqueobronquite ou até mesmo uma bronquiolite. E aí as medicações o médico vai prescrever, vão entrar com algumas outras coisas. Esses quadros, por afetarem, né, traqueia, laringe, brônquios e bronquíolos, eles levam a dificuldade respiratória, esforço respiratório, e a criança pode muitas vezes precisar de estar lá no hospital com oxigênio, por exemplo, tá? Então a gente observa um bebê que geme, um bebê que ao respirar ele faz força na barriguinha, então ele vai soltar o ar, ele faz força, o narizinho parece que abre e fecha com esforço, muito cansado, tá rouquinho. Então tudo isso são sinais que podem aparecer juntos ou não, mas que deixa a gente de alerta que precisa sim procurar um médico.
Vou até dar uma dica assim, né? Esses quadros de laringite, eles começam às vezes meio nada a ver. A criança de manhã tá meio rouquinha, mas brincou o dia todo, à tarde também, até comeu bem. Final da tarde tá mais rouca, começa a tossir. Lá pelas 10, 11 da noite, a respiração tá muito difícil, tá bem fechada. Isso pode acontecer num período de um dia, tá? 12 horas. Então, a gente precisa levar para um atendimento de urgência, às vezes precisa de umas inalações com medicação que só tem no hospital. Então, a gente não pode negligenciar o sintoma, tá? Então, fiquem atentos a essas tosses muito roucas. O médico precisa olhar para colocar a medicação certa, né? Muitas vezes a gente consegue tratar em casa, a maioria das crianças tratam isso em casa, mas precisa que o médico faça essa prescrição. O que o físio faz nessa condição aí da via aérea inferior, né? O físio respiratório, ele vai auxiliar na eliminação de secreções, porque a criança tem dificuldade de trazer essa secreção para cá e eliminá-la. Muitas vezes ela não consegue jogar para fora da boca, a gente chama isso de expectorar, né? E ela engole, mas mesmo esse processo ela não consegue fazer direito, então a gente precisa auxiliá-la com manobras. Então a gente tem várias técnicas que a gente vai usar para manipular o tronco, manipular aqui, né, o tórax. Então, tem várias manobras, eu não vou ficar listando elas aqui, né? Mas essas manobras são para auxiliar a trazer essa secreção do bronquíolo, que está longe, para a traqueia, que está mais perto, e ajudar a eliminar, né, para a parte de cima, para a via aérea superior, para cima da laringe, lá o fundinho da garganta. Tem criança que vai conseguir deglutir ou a gente tira, tem criança que vai precisar ser aspirada, né? Normalmente as que estão no hospital, a gente passa uma sondinha lá e tira essa secreção para ela. Aqui no ambulatório, no meu consultório, em casa, às vezes não precisa, então isso depende muito do quadro. Mas é importante porque isso dá alívio, melhora o esforço e a criança consegue descansar, consegue mamar melhor, tá? Esse quadro precisa ser acompanhado e quanto mais precoce o acompanhamento, mais rápido é a evolução, certo? Às vezes a criança ficou internada lá um dia ou dois, mas saiu um pouquinho de catarro, né? Eu vou chamar assim. E aí continua o tratamento fisioterapêutico, né, em ambulatório ou domicílio, para ajudar essa secreção a não acumular, né? Porque senão, é o que eu falei, para o nariz serve para baixo. Se ela tem dificuldade de acumular secreção, vai ter dificuldade de oxigenar. Ela vai ficar sofrendo por mais tempo. Isso pode gerar um lugarzinho para a gente ter uma infecção bacteriana. Então, é importante fazer a gerência desses quadros, né? Seguir as orientações médicas e fazer esse acompanhamento com fisioterapia respiratória especializada para que a sua criança tenha uma excelente evolução. Vou contar também que às vezes a gente encontra muito, né, um quadro que não começa assim, são as pneumonias. Então, agora também acaba acontecendo pneumonias bacterianas, né, em crianças, tanto bebês quanto crianças. E essas pneumonias, elas começam com um quadro, às vezes, só de tosse, que não começou no nariz, um febrão, um quadro assim onde a criança decai, fica prostrada, né, quietinha assim, ela não consegue nem comer direito, então ela precisa ser avaliada, vai precisar fazer exame de sangue de imagem, o médico vai pedir isso. Se você trouxer o seu filho ao fisioterapeuta achando que é o nariz, a gente vai pedir, vai encaminhar para o médico também, porque precisa fazer essa gerência multiprofissional. E aí, o acompanhamento desse quadro gira em torno dos mesmos princípios. Auxiliar a eliminar essa secreção e auxiliar o pulmãozinho a expandir para que entre o ar ali, não acumule secreção naquela área da pneumonia e favoreça ali, né, o menor número de complicações dessa pneumonia. Então é importante que isso esteja bem assim observado. E se precisar, né, o profissional fisioterapeuta, como eu falei agora, né, a gente recebe às vezes a criança achando que é um quadro mais superior, quando a gente ausculta e avalia algumas outras coisas da respiração, a gente observa que não, tem um quadro no pulmão ali. Então eu encaminho para o médico para ele fazer, né, a parte dele ali no tratamento, no diagnóstico certeiro disso daí, a medicação necessária. Às vezes a mãe acha, será que voltou a ter coisa no pulmão? Aí eu vou lá ali e falo, não, pulmão não tem nada, tá limpinho, gerência aqui da cavidade nasal. Aí a gente orienta, né, o que é para observar e se precisar também reencaminha. Então esse processo é importante para os cuidados respiratórios das crianças, né? As criancinhas menores, abaixo de 2 anos, sofrem mais por serem menores, por terem essa dificuldade de respirar e engolir a secreção, e as maiores a gerência é um pouco mais fácil, mas elas também precisam, né, de cuidados e de orientações, lavar o nariz, posicionar, porque isso melhora até a qualidade do sono.
né, da alimentação e da própria recuperação, porque criança às vezes perde peso, né, nessa fase para recuperar mais rápido. Então, essas dicas, né, dessa semana giram em torno dos cuidados respiratórios, né, nessa transição aí do verão para o inverno. Obrigada!